Colaboran haciendo barricadas a lo largo de la carretera. Colaboran haciendo barricadas a lo largo de la carretera. No importa que cerca esté la tira, la guerrilla por ahí los espera. No importa que cerca esté la tira, la guerrilla por ahí los espera. Eso es la radio Venceremos, es decir, es una voz permanente, la que está permanente. Buenas. Imagine um país com uma capital moderna, mas que sofre um bocado com desemprego, problemas sociais, desigualdades. Imagine agora que esse país foi colonizado por um outro país europeu e depois de independente passou por algumas ditaduras. Esse povo é muito católico, cheio de fé. E tem o hábito de acreditar que tudo vai melhorar mesmo diante das dificuldades. Eu sempre quis conhecer El Salvador, um pequeno país da América Central, pequenininho mesmo. O território é quase igual ao de Sergipe, ou seja, do menor estado do Brasil. O que me fascina é a história desse país. Eu sou contra as guerras, não gosto de arma, nunca dei um tiro, mas a guerra civil que tomou conta de El Salvador por longos 12 anos, do ponto de vista jornalístico, sempre me atraiu. Deixou marcas seríssimas. E uma delas talvez estivesse em mim mesmo, já que eu imaginava que El Salvador poderia ser um lugar hostil, perigoso. Prensa! Prensa! Olha, poucas vezes na minha vida a imagem que eu havia fantasiado se mostrou tão distorcida. Sempre antes de uma viagem eu costumo pesquisar sobre o país que eu estou indo conhecer. Li bastante sobre El Salvador, mas em lugar nenhum me disseram que lá eu ia me sentir 100% à vontade. Pois eu fiquei com a impressão de que El Salvador é o mais brasileiro dos países que eu conheci na América Central. O clima, as pessoas, até a história tem elementos parecidos com o Brasil. Mas pode ter sido só uma impressão dessa viagem que eu fiz em março de 2006. Um salvadorenho e a filha dele, moradores daqui do Rio de Janeiro, conhecem o país muito mais do que eu. Talvez confirmem ou não as minhas percepções. Carlos vive no Brasil há 31 anos, mas vai sempre a El Salvador. Mirna nasceu em El Salvador e veio para o Brasil aos 5 anos. Ela e o pai acompanharam daqui as notícias da Guerra Civil. Alguns salvadorenhos comentaram comigo o seguinte: em viagens pela Europa, quando eles contavam que são de El Salvador, a pessoa logo dizia: "Ah, Salvador, Bahia." Pois é, aqui existe um país, La República de El Salvador. Se hoje El Salvador já parece meio escondido no mapa, imagine lá pelos idos de 1500 e pouco, quando chegaram os primeiros espanhóis. Chegaram e, como a gente bem sabe, ficaram. El Salvador só se tornou independente da Espanha em 1821, um ano antes da nossa independência de Portugal. Eu não estou dizendo que a gente é parecido? Um grande indício da colonização está no rosto da maioria da população. Quase toda mestiça, uma mistura entre índios e espanhóis. O próprio nome do país eu já acho intrigante: O Salvador. A origem do nome foi a primeira curiosidade que eu tive e provavelmente a única pergunta até agora sem resposta. É verdade. Essa origem é controversa. Há quem diga que o país foi batizado assim depois que um navegador espanhol se safou de um naufrágio. Outros defendem que foi uma homenagem prestada pelos padres jesuítas. Bom, há várias versões. Fato é que o monumento a El Salvador do mundo fica na Praça das Américas, bem no centro da capital, San Salvador. O São Salvador passa dia e noite trancado para escapar dos pichadores e vândalos. Eu já não sei mais se é o Salvador quem protege os moradores da cidade ou se são os moradores que protegem o Salvador.
San Salvador é a segunda maior cidade da América Central. Só perde para a capital da Guatemala. Tem mais ou menos 500 mil pessoas, divididas de acordo com a conta bancária. Os ricos, bem ricos aliás, ficam de um lado da cidade. Eu sou morador do Rio de Janeiro, estou acostumado a discussões sobre segurança. Percebo que muitos prédios na minha cidade de tempos para cá ganharam grade. Mas aqui em São Salvador, me parece que quem tem dinheiro necessariamente monta uma espécie de fortaleza. E é quase certo que atrás de cada muro desses, alguém está com um rifle a tiracolo. Já os pobres, bem pobres, ocupam uma outra parte de São Salvador. Eu circulo por aqui ao lado de um motorista de táxi que conhece bem a área. A diferença avassaladora entre muita gente com quase nada e pouquíssimos salvadorenhos com fartura material, essa diferença também aqui abre caminho para os problemas de violência social. Pobreza e dificuldade no acesso à terra não são questões recentes para os salvadorenhos. Os problemas, somados aos desmandos de uma ditadura militar, acabaram dando origem a uma guerra civil pesadíssima. A década de 60 foi pródiga no surgimento de várias ditaduras militares em todo o continente latino-americano. A gente no Brasil viveu nessa época um longo regime de autoritarismo e repressão. Com El Salvador não foi diferente. Curiosamente aqui, o partido de direita também se chamava Arena. E claro, muitos grupos se organizaram contra a ditadura. Mas a coisa esquentou mesmo a partir de 1980. Um episódio que definitivamente marcou o início da guerrilha foi a morte do arcebispo de São Salvador, Monsenhor Oscar Romero. Há tempos, Monsenhor Romero vinha criticando a truculência do governo. Foi a senha para que um grupo de extrema-direita o assassinasse em plena missa. E o funeral do arcebispo, que era para ser um tributo, acabou originando um massacre. O enterro foi invadido por militares e franco-atiradores que entraram em choque com a população civil. O resultado, 39 mortos e mais de 200 pessoas feridas. O movimento de esquerda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, decidiu aproveitar o momento para responder à ditadura. 1980, então, ficou marcado como o ano em que a Arena e FMLN entraram numa disputa na base do ferro e fogo. E põe fogo nisso. As pessoas saíam normalmente para a rua e sabiam que saíam, mas que voltavam não sabiam. Essa era a grande preocupação. A preocupação era essa, justamente. A coisa de, por exemplo, eu lembro isso nítido. Uma vez chegou a notícia de que as pessoas estavam sendo obrigadas a andar no meio da rua com as mãos para o alto. O tempo todo com as mãos para o alto, porque a guerrilha estava na capital, né? E eu lembro da gente ter ligado imediatamente, né, para saber se tinha alguém se machucado, porque a gente sabia que continuava todo mundo trabalhando, todo mundo ia para a escola, todo mundo com seus afazeres normais, né? E se aquilo realmente estava acontecendo, né? A guerrilha começou nas áreas rurais e logo avançou até as cidades. Dizem as pessoas daqui, todas as pessoas com as quais eu conversei, que a guerra civil salvadorenha foi absolutamente massacrante. A Arena tinha o respaldo do governo norte-americano, capaz de repor em dobro cada avião destruído pela FMLN. A FMLN, por sua vez, tinha um apoio popular que ajudava na formação de barricadas, na alimentação das tropas.
A minha melhor professora da história recente de El Salvador é a advogada, ex-moradora de São Paulo, agora residente em San Salvador e corajosa. De cara, eu gostei muito dessa mulher corajosa. Wanda veio para cá pela primeira vez em 1987 para trabalhar numa campanha de vacinação da Unicef. E naquela época, aqui se vivia o caos. A quantidade de mutilados de guerra era impressionante. Aqui na capital, São Salvador, por exemplo. Agora, no campo, a repressão política, porque realmente as cenas que eu presenciei durante a guerra foram impressionantes. A repressão foi muito forte aqui, foi muito forte, muito violenta. Cadáveres, torturas. Se você entra num banco atualmente aqui no Rio, você não passa sem ser naquelas roletas ou naquela porta automática para detectores de metais. Lá talvez eles não tenham essa tecnologia toda, não sei como é que está atualmente, mas naquela época eu cheguei, você não entrava em nenhum supermercado, em nenhum banco e em nenhuma loja sem ser revistado, pediam mesmo para abrir a bolsa, para ver o que você tinha na bolsa, e as pessoas fortemente armadas no banco, e não era um revólver 38, eram escopetas mesmo, as pessoas estavam naquele clima ainda de guerra, daquela coisa assim mantida, todo mundo muito assustado na rua. Si a construção do poder popular em los territórios controlados foi a tarefa do momento... Arena, com todo o aparato governamental, contra FMLN, a guerrilha, né? Que descobriu uma maneira super eficiente de divulgar as suas ideias. A rádio Venceremos. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. A imprensa estava controlada pela ditadura. A tal Rádio Venceremos, durante 11 anos, transmitiu ideias e informações sobre a guerra do ponto de vista dos revolucionários. Só foi possível com a consolidação de nossa retaguardia. Todos al combate! Um sujeito tranquilo, que hoje é cineasta e administrador do chamado Museu da Imagem da Palavra, era a voz oficial da Rádio Venceremos. Ele ficou conhecido pelo pseudônimo dos tempos da guerrilha, Santiago. Los trapiches guerrilleros, las leches... Contra el hambre y la represión, todos a luchar. Fueron 11 años de transmisiones clandestinas en las montañas de Morazán, y lo primero que se me viene a la mente y al sentimiento es una etapa muy importante del país donde se pudo conquistar el inicio de la democratización del país luego de 60 años de gobiernos militares. A democracia só chegaria a El Salvador depois de 12 anos de guerrilha. O acordo de paz foi assinado em 1992. Se a guerra abriu caminho para um país mais justo socialmente, ou se só agravou os problemas, essa é uma longa discussão por aqui e ainda bem presente. Os salvadorenhos perderam casas, plantações, escolas, mais de 75 mil vidas, e 1 milhão de pessoas ainda foi para o exílio, deixou o país, que na época tinha cerca de 5 milhões de habitantes. Hablando de Latinoamérica como um todo, hoy usted aún cree en la posibilidad, en la estrategia de la lucha armada o no más? Pues yo creo que la lucha armada se dio en un contexto de los años 70, 80, de dictaduras militares, de imposiciones extranjeras. Yo creo que ahora, en este momento, en América Latina, la lucha está en la calle, está en los sindicatos, está en la organización, está en los partidos políticos, y en el momento actual ese es el camino: organización y lucha políticas. La liberación del Salvador. Tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Daqui a pouco a gente vai conhecer um outro lado de El Salvador, o do país que tenta consolidar a sua democracia. Sem querer, eu dei a maior sorte. Cheguei a El Salvador em pleno período eleitoral.
Aqui no Rio de Janeiro, eu estou conversando hoje com um salvadorenho que se mudou para cá e com a filha dele que também nasceu em El Salvador. O país vive um momento de retomada da democracia. Os dois lados da guerrilha ainda estão lá e continuam adversários. Só que agora disputam votos. Domingo de votação no país inteiro. São as eleições municipais aqui em El Salvador. Os dois grandes antagonistas da época da guerrilha continuam fortes. Arena e FMLN. A FMLN não viu a concretização do sonho socialista, mas passou a ser um forte partido político de esquerda. E a Arena, ao contrário do que aconteceu com a extinta Arena no Brasil, manteve a sigla. A cena política em El Salvador me parece muito claramente dividida entre direita e esquerda. Quase como se o muro de Berlim ainda estivesse de pé. Eu vi vários partidários da Arena gritando: democracia sim, comunismo não. Vocês acham que o comunismo é uma ameaça ao crescimento? Não. Ou à estabilidade do país? Eles têm esse slogan de Arena, em gritar todas essas coisas, porque desde 1900 e bem antigamente se conhece quem era o Partido Comunista. E, coincidentemente, o Partido Comunista se transformou no líder da guerrilha. Lá, a esquerda é um partido só. A FMLN, né? A FMLN. Tá? E o partido oficial, que é o Partido de Arena, são as duas forças que estão convergendo sempre na disputa de quem oferece, de quem dá, de como que se projeta em função de governar. Ela é da Comissão da Família da Assembleia Legislativa. Eu cheguei sozinho ao país, fiz as minhas preces ao Salvador e ele me atendeu. Caiu do céu uma assessora perfeita. E aí eu simplesmente colei na van. Ela e muitos estrangeiros estão hoje como observadores internacionais aqui nas eleições. A democracia salvadorenha nova tem só 15, 16 anos e ainda é considerada relativamente instável. Na transição, quando teve os acordos de paz, a transição da luta armada à vida política foi uma transição difícil. Porque no começo as pessoas pensavam que o governo não ia cumprir os acordos. Mais do que o governo, os grupos irregulares, os esquadrões da morte. Porque se tinha muito medo que os acordos não vingassem. Tanto que uma vez, eu me lembro muito bem, uma noite, que as pessoas que estavam um pouco envolvidas com a FMLN, tanto estrangeiros como salvadorenhos, fizeram uma simulação, caso os acordos de paz não vingassem, como seria a retirada dessas pessoas da capital. E eu participei dessa simulação, foi uma coisa que marcou muito, porque eu ficava imaginando essa noite se realmente tivesse que acontecer isso, como que a gente escaparia desse país. Foi uma loucura. Então, a retirada, como proteger a sua própria vida, mas também das pessoas, seus familiares, foi uma coisa impressionante. Mas com o tempo, eu fui vendo que esse processo era um processo sólido. Apesar de ter tido muitas dificuldades, existia de ambas as partes e do povo salvadorenho uma determinação realmente de chegar à paz. A paz era muito importante, as pessoas estavam muito cansadas, a guerra era uma guerra interminável, essa guerra não tinha fim. Nunca ia ter um vencedor. Direita, esquerda, contra, a favor, em todo lugar é assim. Só que na democracia salvadorenha, essa polaridade é extremamente intensa. Para os dois partidos, eu acho que ganhar as eleições se aproxima de verdade daquele velho clichê, ganhar a guerra.
Os dois atualmente dominam o cenário político daqui. O presidente do país é da Arena, o senhor Elias Antônio Saca, que, com devido perdão pelo trocadilho, teve uma sacada desastrosa. Contagem de votos acontecendo e o senhor Saca anuncia pela televisão a vitória do candidato dele a prefeito daqui da capital. Só que na contagem final ganhou a candidata da Frente Farabundo Martí para a Liberação Nacional. Ou seja, como a disputa estava voto a voto, o senhor presidente quis dar um empurrãozinho no processo. E esse empurrãozinho, ainda mais num país com o passado recente que tem El Salvador, é algo muito complicado. Coco, venga! Agora! Agora, Alfredo, venga! Olha, tem muitas coisas que eu gosto de El Salvador, mas o que eu mais gosto realmente é da história desse povo. É uma história de resistência, é uma história de heroísmo, é uma história muito bonita e uma história de reconciliação também. Eu fico impressionada de ver gente que teve de lados tão opostos hoje ter uma relação cordial. Amigos não são, mas tem uma relação cordial. E o povo salvadorenho é muito amável, é muito doce. Eu me sinto em casa em El Salvador. Los deliciosos panes, hot dogs, puros salvadoreños, con mortadela. Dos países que eu conheci aqui na América Central, El Salvador foi o que fez com que eu me sentisse mais em casa. Eu até vou relativizar um pouco os comentários iniciais de que El Salvador e Brasil são bem parecidos e tal. Eles têm, de fato, muita coisa em comum, mas a gente também tem isso com outros povos da América Latina. Então, afinal, por que diabos, né, eu criei uma relação próxima assim com esse país? Sinceramente, acho que é porque a história recente desse lugar, olha, rende fácil um excepcional filme épico. A começar pelo título. O Salvador. Cheguei a El Salvador e contratei um motorista de táxi para me ajudar. Seu Salomão, um senhor de 60 anos que conhecia bem as mazelas da capital São Salvador. Fiquei logo amigo do seu Salomão. Falávamos sobre as mulheres brasileiras, muito bonitas e tal, e ele querendo saber se eu já tinha tido muitas namoradas, se tinham sido morenas, louras, enfim. Até que uma hora lá ele me perguntou: "Você, brasileiro, imagino que não tenha conhecido ainda uma pupusa salvadorenha? Você, brasileiro, não pode ir embora sem experimentar uma pupusa salvadorenha." Seu Salomão, eu sou casado. Está louco, brasileiro? Homens casados, solteiros, qualquer um come pupusa. A conversa parou ali por uns 2 ou 3 minutos, até que seu Salomão estacionou o carro em frente a uma casa meio escura, com letreiros em neon que eu não consegui ler de primeira. Brasileiro, você é meu convidado. Vai saber agora o que é uma pupusa salvadorenha. Seu Salomão, eu tenho 41 anos. Acho que eu já conheço uma pupusa, mas não a legítima pupusa salvadorenha. Eu pensava, meu Deus, mas que situação surreal. Esse senhor quer porque quer que eu... Enfim, descemos do carro e o letreiro em neon dizia: "Pupuseria, as melhores pupusas de El Salvador." Pupuseria, sensacional. Pupusa é uma espécie de torta salgada, recheada com queijo ou frango, às vezes porco, todas muito gostosas, por sinal. Se encontra pupusa na América Central inteira, mas a legítima realmente é a pupusa salvadorenha.